Você já parou para pensar no que se passa no coração de alguém que sabe que suas últimas horas de vida chegaram? Geralmente, nos momentos finais, as palavras que escolhemos dizer são as mais importantes. São o destilado da nossa alma, as últimas instruções, os últimos pedidos. Agora, imagine ter acesso direto às palavras finais que o próprio Filho de Deus dirigiu ao Pai, poucas horas antes de enfrentar a cruz. Um momento de intimidade tão sagrado e tão profundo que ecoa por toda a eternidade. Esse momento existe. Ele está registrado nas páginas das Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, capítulo 17. Conhecida como a oração sacerdotal, esta não é apenas uma oração histórica. É o testamento do coração de Cristo. É o lugar onde ele revela o seu amor mais profundo, a sua missão concluída e o seu desejo mais ardente para a sua vida e a minha. No vídeo de hoje, nós faremos uma jornada espiritual por esse capítulo extraordinário. Vamos caminhar devagar, prestando atenção em cada detalhe, para que a voz de Jesus ecoe em nosso próprio espírito. Se você precisa de segurança, se você anseia por paz em um mundo caótico, ou se simplesmente deseja conhecer mais a Deus, abra o seu coração. Este momento foi preparado para você. A narrativa de João 17 começa com Jesus levantando os olhos aos céus. O ambiente era de tensão iminente. O Getsêmani e a prisão o aguardavam na escuridão da noite. Mas, em vez de focar no sofrimento que viria, a primeira palavra que sai dos lábios de Jesus não é de lamento. É de propósito. Ele diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. João 17, 1. Observe a palavra Pai. A oração inteira é fundamentada nesse relacionamento perfeito e inquebrável. Jesus sabe que a hora chegou, a hora da cruz. Para o mundo, a cruz parecia o cenário de uma derrota humilhante. Mas, na economia do céu, a cruz era o palco principal da glória de Deus. Jesus pede para ser glorificado, não com um desejo egoísta de exaltação, mas para que, através do seu sacrifício perfeito, a justiça, a misericórdia e o amor indescritível do Pai fossem revelados a todo o universo. A glória de Cristo é fazer a vontade do Pai até as últimas consequências. E quando nós olhamos para a cruz, não vemos apenas dor. Vemos a maior manifestação do caráter amoroso de Deus já vista na história da humanidade. Ao continuar a sua oração, Jesus nos entrega o que talvez seja a definição mais profunda e transformadora que existe sobre o destino humano. Muitas vezes, pensamos na vida eterna apenas como uma quantidade infinita de tempo. Pensamos no céu como um lugar com ruas de ouro ou moradas eternas, vivendo para sempre após a morte física. Mas escute o que Jesus declara no versículo 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Vida eterna não é apenas viver para sempre. A vida eterna é um relacionamento. É conhecer a Deus. E no texto original grego, a palavra usada para conhecer não se refere a um conhecimento intelectual ou teórico. Não é saber sobre Deus da mesma forma que sabemos sobre um personagem histórico. É um conhecimento íntimo, experimental, relacional. É a comunhão diária e constante de um filho com o seu pai. Isso significa que a vida eterna não é algo que apenas começa quando o nosso coração para de bater. A vida eterna começa hoje, aqui e agora, no momento em que você se entrega a Cristo e passa a caminhar com o Criador. A eternidade já foi plantada no seu peito através da presença do Espírito Santo. O coração da oração sacerdotal pulsa com compaixão quando Jesus volta a sua atenção para os seus amigos. Os discípulos, que durante 3 anos caminharam com ele, em breve estariam sozinhos fisicamente. Eles enfrentariam perseguições, dúvidas, tribulações e a intensa oposição de um mundo que não os compreendia. E Jesus,
Como um pastor zeloso que não quer perder nenhuma ovelha, intercede fortemente por eles. Eu rogo por eles. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. João 17, 9 e 11. Cristo faz um pedido muito específico. Ele diz no versículo 15: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós frequentemente oramos para que Deus nos tire das dificuldades. Oramos por fuga, por alívio imediato, pedindo para sermos removidos das situações dolorosas ou do ambiente hostil. Mas a oração de Jesus não é por escapismo. É por proteção espiritual, por resiliência e por imunidade contra o sistema do mal, mesmo estando imersos nele. Ele sabia que a igreja precisava ser luz, e a luz só tem utilidade onde há trevas. Se você sente a pressão do mundo ao seu redor hoje, se os desafios parecem sufocar a sua fé, lembre-se desta verdade. Você está blindado pelas palavras de Jesus. O Rei do Universo orou pela sua proteção, e a sua oração tem poder para sustentar você, independentemente das tempestades externas. Mas, para estarmos no mundo sem sermos contaminados por ele, precisamos de um agente purificador. Precisamos de uma âncora que nos mantenha firmes quando as correntes da sociedade tentam nos arrastar para longe de Deus. Jesus revela essa âncora no versículo 17, com um pedido que ressoa como um mandato divino. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Santificação significa ser separado, consagrado, reservado para um propósito nobre e sagrado. O que nos separa dos valores caídos e temporais deste mundo é a imersão na verdade. Em uma era onde as verdades são consideradas relativas, onde cada um constrói a sua própria narrativa, Jesus estabelece um fundamento inabalável. A palavra do Pai é a verdade absoluta. Não é uma teoria, não é uma opinião antiga. É a realidade espiritual máxima que governa o universo. Quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra de Deus, algo miraculoso acontece. A sua mente é lavada. Os enganos são desmascarados. Os medos são dissolvidos pela promessa divina. A palavra esculpe o caráter de Cristo em nós, preparando-nos para a missão que nos foi confiada. Assim como Jesus foi enviado ao mundo, nós também fomos santificados pela verdade, carregando a mensagem da reconciliação. E então chegamos a um ponto da oração que deve fazer com que cada um de nós examine o próprio coração. Jesus não orou apenas por aqueles 11 homens que estavam com ele naquela noite. Ele atravessou o corredor do tempo. Ele olhou para os séculos seguintes. Ele orou por mim e orou por você. No versículo 20 ele diz: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele estava pensando em você? E qual foi o seu grande pedido para as gerações futuras? Foi a nossa unidade. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. A unidade pela qual Jesus clama não é a conformidade institucional ou a perda de individualidade. É algo muito mais sublime. É uma unidade de essência, de propósito e de amor, modelada pela própria Trindade. O Pai está no Filho, o Filho no Pai, numa dança eterna de honra mútua e submissão amorosa. A maior evidência que podemos oferecer ao mundo de que Jesus é real, de que o Evangelho tem poder, não são os nossos prédios, os nossos grandes eventos ou as nossas discussões teológicas impecáveis. A prova cabal da fé cristã é o modo como amamos uns aos outros. Quando o mundo, que está fragmentado pelo ódio, pela competição e pelo orgulho, olha para essa igreja e vê pecadores perdoados, se amando genuinamente, suportando uns aos outros e caminhando juntos em humildade, o mundo é forçado a admitir: Deus está neste lugar.
A nossa unidade é o testemunho mais eloquente que podemos entregar à nossa geração. Jesus conclui a sua majestosa oração sacerdotal com uma declaração de amor que desarma qualquer dúvida que possamos ter sobre o afeto de Deus por nós. Ele deseja que estejamos onde Ele está para vermos a sua glória. E termina dizendo nos versículos finais: Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. João 17, 26. Tente assimilar a profundidade dessas palavras. O mesmo amor perfeito, infinito, insondável e incondicional que o Pai tem pelo Filho Jesus, desde antes da fundação do mundo, é o exato amor com o qual ele ama você. Você não é um servo tolerado no reino de Deus. Você é um filho amado, acolhido com o mesmo entusiasmo com que o Pai acolhe o próprio Cristo. Jesus fez questão de revelar o nome do Pai, o seu caráter gracioso, para que essa verdade seja o firme fundamento da nossa identidade. Quando entendemos que Cristo está em nós e que somos envolvidos por esse amor divino, o medo perde a sua voz. A condenação cai por terra. A ansiedade dá lugar a uma paz que excede todo o entendimento. Lembre-se, a palavra de Deus é viva e eficaz, e o seu amor é a nossa maior herança. Se este devocional falou com você, eu peço que reserve um segundo para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a mensagem do Evangelho a chegar a mais pessoas que, assim como você, estão precisando dessa palavra de consolo e segurança espiritual.